Obrigado. Graça e paz. Amém. Irmãos, nós vamos ler Gênesis 14. Mas antes, pode se sentar. Nós estamos vivendo um tempo em que a dúvida foi implantada. A discórdia, a mentira, a falsidade, inclusive falsos mestres na igreja. Nós estamos vivendo todo esse tempo. E com isso instaurado, nós temos que filtrar tudo isso. E quando nós filtramos, nós precisamos crer na bênção. A bênção parece que ficou por último. A crença, a confiança, ficou por último. Porque muita coisa foi impregnada em nós. E você sabe, o nosso cérebro processa aquilo que a gente vai recebendo. Né? Ou de uma forma de defesa, ou de uma forma de entendimento. E com isso, muitos discursos estão valendo. E nós deixamos algo muito importante de lado, sem perceber. Hoje nós vamos falar da bênção que transforma. Aleluia. E nós vamos pegar em Gênesis 14 um exemplo disso. Nós vamos dar um cenário antes, porque eu entendo que quando a gente vê o tipo de palavra, quando a gente vai entrar na palavra, nós precisamos ver três coisas, três pilares: lugar, tempo e cultura. Quando a gente consegue associar essas três coisas, a gente começa a entender melhor a causa de certas coisas. Às vezes a gente passa batido numa parte aqui e não volta, porque não entendeu. Mas quando a gente pega com afim, né, que Deus abençoa aqueles que esquadrinham a palavra, né, e Ele revela. Aí a gente começa a entender o porquê de certas coisas. Aquilo que a gente passava batido e não entendia, passa a entender. E tem um propósito muito firme nisso. Né? E nós vamos ler aqui praticamente o capítulo todo de Gênesis 14. Porque ele traz algo muito importante. O começo pode ser um pouco, assim, diferente para vocês. Mais um toque. Mais um? Aí sim. E fez-se a luz. Aleluia. A luz raiou. A luz raiou. Então nós vamos abrir em Gênesis 14. Verso. Tudo bem? Acharam? Amém. Então, está ali, né? Acho que está melhor ali do que aqui. É letra super gigante aqui. Eu vou ler até o 4 e a primeira frase do 5. Depois eu vou voltar nisso tudo, tá? Então vamos lá. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar. Sinar é a antiga Babilônia. Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Vamos até o 4. O momentinho que travou aqui. Vai. Todos estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e é o rei de Belá. Esta é Zoar. Esse nem nome tinha. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Aqui nós temos uma coisa que a gente precisa entender bem. Existe na Bíblia uma coisa chamada... Pode sentar. Desculpa. Existe uma coisa na Bíblia chamada anacronismo. Às vezes você vê uma coisa que aconteceu, está falando, parece que aconteceu depois. Não é. Ela vem depois.
Isso chama-se anacronismo. Então não se preocupe a ordem das coisas, porque está lá por um propósito. Tá? Então, todos esses se juntaram no Vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Como ele passou toda a nomeação, ele falou que esses passaram no Vale de Sidim. Mas na verdade vem depois isso, o acontecimento. Né? Vamos lá para o versículo 4, por favor. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E a só primeira parte do 5. E ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele. Tá bom até aí? Então, o que acontece? Acontece um fato aqui, a gente tem que entender um pouco da geopolítica para saber o porquê das coisas estão acontecendo. Né? Foram 4 reis, esses reis do Oriente, da Mesopotâmia, eles eram o pessoal do Sul, esses 5 reis, entre eles Sodoma e Gomorra e mais 3, eles eram tributários desses 4 reis de lá da Mesopotâmia, lá do Oriente. Acima, bem acima, que seria mais tarde Israel. Né? Então, o que acontece? 12 anos eles foram tributários. Mas no 13º ano, parou. Eles não mandaram mais nada, eles se rebelaram. E aí, os reis nada recebiam. E o que eles fizeram? Eles ficaram 1 ano planejando. 1 ano. Por isso que eles descem ao 14º ano. 1 ano planejando, fazendo uma estratégia formidável. E o que eles fazem? Esses 4 reis vão descendo. Né? É que não deu tempo de soltar o mapa. Mas a gente faz. Mas eles vêm descendo lá do Oriente, do Norte. Por isso que a Bíblia diz, o perigo vem do Norte. É escrito lá. Então, eles vêm descendo do norte e eles vão arrasando, eles vão varrendo algumas nações, vão varrendo. E com isso, os despojos aumentam, né? Até eles chegarem no Reino do Sul. O Reino do Sul aqui tem o Mar Morto e essas cidades ficavam ao sul do Mar Morto, que é o mar chamado Salgado, na planície de Sidim. E aí, nós temos uma seguinte condição. Esse pessoal todo se reúne, os 5 reis, para irem de encontro a esses 4. E nós vamos ler agora os versículos 10 e 11. Porque ali tem detalhes que não interessam muito. Tá? E o Vale de Sidim estava cheio, então já estão no Vale de Sidim. E o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra. Fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. 11. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Então, o que acontece aqui? Os reis que haviam atraído esses 4 reis para este vale que tinha betume, justamente era estratégico. Só que o efeito foi o contrário. Aconteceu com eles. Então eles foram pegos dessa forma. Né? Mas nenhum deles se levantou para ir atrás do inimigo. Nenhum. E aí nós vamos ler os versículos 12 ao 14. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Vamos gravar aqui o hebreu, porque aqui as coisas começam. Amém.
Por isso que a gente passa, às vezes, batido em termos tão importantes, nós vamos falar sobre isso. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre. Esse nome vocês vão ver várias vezes. Parece que era um lugar que estava cheio de carvalhais, e de fato era, mas aqui é o nome de um indivíduo. E às vezes a gente se atrapalha nessas coisas. Mas esse aqui é um indivíduo, tá? Manre ou amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, eles eram confederados de Abraão. Abraão, aliás, que não era Abraão ainda. E 14. 14 e 14. 14, isso. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Na verdade é Obá. Então vamos voltar lá para o 12. Então o que acontece aqui, irmãos? Nós, às vezes, temos amigos, parentes, e que num certo tempo fizeram uma escolha. E essa escolha foi feita uma separação. Né? Ele resolveu fazer alguma coisa e, olha, eu vou na minha, fique na tua. E aí, cada um vai viver sua vida. E nós deixamos de lado. É normal. Né? E Ló e Abrão foi mais ou menos isso. Né? Quando eles se separam, Abraão fala: Ló, para onde você quer ir? E a primazia não era essa. Ló deveria dizer: não, tio, o senhor escolhe. Eu faço aquilo que o senhor quer. Ah, não, ele olhou para um lado, viu que a grama lá era mais verde e foi. E Abraão falou: ok, vai para o seu lado, eu vou para o meu. E não se encontraram mais. E Ló foi para Sodoma. Quando a gente vê Sodoma, parece que Sodoma nasceu aqui, ou na destruição. Não, Sodoma já vinha. Se você pegar o capítulo 13 de Gênesis, vocês verão que Sodoma já era uma cidade pecadora e de pessoas perversas. E Ló estava lá. Ló estava lá. Né? E então o que acontece aqui? Então, capturaram Ló, como diz o texto, né? Que habitava em Sodoma com toda a sua fazenda. O que é fazenda aqui? São os bens, rebanhos, etc. Né? E levaram tudo. Então, esses 4 reis arrasaram todo esse território e quando chegaram no sul, levaram o resto. O objetivo deles era o sul. E eles foram felizes, porque tinham um despojo de guerra muito maior do que eles poderiam receber de tributos daquelas tribos. E foram embora. Mas aí o que acontece? Antes de a gente entrar aqui, nesse caso de Ló, nós vamos voltar aqui. Próximo versículo, por favor, pastor. 13. Nós vamos ver aqui a palavra hebreu. Esse termo hebreu é a primeira vez que aparece na Bíblia. E ele é dado a Abrão, futuramente Abrão. Mas, o que significa hebreu? Eu creio que muita gente não sabe. Né? Então, para que a gente possa entender melhor o que significa hebreu, nós vamos lá para Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Vou aproveitar e tomar uma água, que minha língua secou.
Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Deixa eu ler aqui. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E guarde isto aqui: e tu serás uma bênção. Aleluia. Versículo 3. Nós vamos voltar. 3 ou 2? O 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Por quê? Qual o sentido? Porque a família é o maior projeto de Deus. E eles estão destruindo as nossas famílias hoje. Por isso que nós temos que filtrar. Aliás, o pastor tem colocado uns textos aí de filhos. E o propósito aqui, ó. Quando a gente se agarra à palavra, a nossa família começa a estar presente. Eu sei que a gente tem que se redobrar às vezes, muitas vezes, porque não é como nós queremos, é que as coisas acontecem e nós temos que correr atrás. Né? E se a gente ver aqui, ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela. Quando a gente vê isso, vocês imaginem a cabeça do Abrão. Vamos imaginar, porque a gente tem que imaginar um cenário. Né? Pode ser que seja errado, mas pode ser que não. O que acontece? Quem está falando com ele? Está escrito aqui? Quem era Abrão? Abrão era um pagão. Ele e o pai, sabe o que eles faziam? Estatuetas de ídolos. O pai dele foi próspero, eles foram prósperos em Ur, dos caldeus. E quando Deus dá esse chamado, eles não estão mais em Ur. Eles já estavam em Harã. Uma caminhada longa. Porque Terá, o pai de Abrão, pegou todos eles e foram para Harã. Não sei porquê, mas levou todos para lá. E lá ele teve esse chamado. E o pai de Abrão, nessa época, havia morrido. Talvez esperando todo esse tempo, e o tempo da oportunidade, Deus chama Abrão. O pagão. Eles tinham muitos deuses. Inclusive, o Deus maior deles era o Deus Lua. Como Deus pode chamar um pagão? Como? E um pagão, quando ouve uma voz dessa, imagine agora a cabeça de Abrão. Olha, que o texto aqui não tem uma fala introdutória. Se tivesse assim, olha, Deus senta aqui do lado de Abrão e diz: olha, é o seguinte, meu filho, eu vou mandar você para tal lugar e você vai fazer isso para mim assim, assim, assim. Uma fala introdutória. E não tem nenhuma auto-identificação. Quem está falando? Imagine você a cabeça de Abrão. Quem está falando? Quem és tu? E aqui, sai-te da tua terra. É uma ordem. É uma determinação. Agora imagine um cara que era próspero, vivia bem, tranquilo, e recebe uma dessa aqui. Quem é?
Mas vou para onde? Fazer o quê? Racionalmente, qualquer um de nós faria essas perguntas. Não é? Olha, fulano, você vai para um lugar aí que eu vou te mandar. Ok, eu tenho família ali, eu vou como? Fazer o quê? Não é? Mas Abraão perguntou? Não. Ele foi. Ele foi enfrentar o quê? Terras inóspitas, povos perversos pelo caminho, porque a jornada era longa. Bandos de assaltantes, intempéries, pensa em coisas ruins, que provavelmente ele já conhecia muitos daqueles lugares. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Lembram-se quando o povo saiu do Egito? Logo depois que saíram, viram aqueles milagres todos acontecendo. E o que eles falam? Ah, Moisés, você veio aqui para matar gente de fome, de sede? Que negócio é esse? Uma servidão de longo tempo. Foi suficiente? Não. Ah, nós já estamos com saudade dos alhos silvestres, dos peixes, tudo de bom do Egito. Tudo de bom. É? E aí Abraão não se queixou. Abraão foi, enfrentou, venceu e chegou. Sabe o que significa hebreu? Aquele que atravessa. Ele não tem obstáculo, ele vai em frente, ele crê, ele confia, ele vai e ele é determinado para fazer essas coisas. Esse é o hebreu. Ah, como eu gostaria de ser chamado de hebreu. Aleluia. Ter a nacionalidade de hebreu. Atravessar mesmo, crer, está quebrando pau, está caindo tempestade, mas eu vou. Se não der por um lado, eu vou pelo outro. Se não der por nenhum dos lados, eu vou por baixo. Se não der por baixo, eu vou por cima. E se não der por cima, eu vou atravessar. Então, isso é um hebreu. É um hebreu de fato. Né? E isso muda tudo. Muda tudo. Porque um homem com essa ideia, com esse objetivo, ele faz as coisas acontecerem. Né? E aí, vai lá para o 14 novamente. Desculpa, pastor, vai ser um trânsito aí, mas depois vai ficar só no 14 mesmo. Lá no 14, no versículo 14. 14 e 14. Quantas coisas tem num texto que a gente às vezes não percebe. É tão bom, né? Quando a gente lê, percebe, Deus nos alerta, nos aclara a mente. Então, ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão, na verdade ele chama de irmão, mas é o sobrinho dele aqui, tá? A gente tem que entender essas coisas também que tem na Bíblia. Estava preso, armou os seus criados, os seus servos, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, o Obá. Olha, que engraçado, né? Abrão poderia ter dito, bom, um escapou e foi contar a Abrão. Conseguiu escapar e contou a Abrão, o hebreu. Né? Mas aí Abrão poderia ter dito, bom, não escolheu. Problema dele. Se vire. Mas Abrão pensou assim? Não. Eu sou o guardião dele, eu sou o responsável dele. Eu vou até o fim, eu vou arriscar a minha vida por ele.
olha, esse número é proposital, 318, gente, contra 4 exércitos poderosíssimos, porque eles varreram tudo e conquistaram. Se você ler o 14 todo, quantas tribos eles conquistaram? Quantas? Tudo escrito aqui. Não vamos ler porque não é o foco. 318 é a mesma coisa que nós aqui, estamos aqui, nós fôssemos contra a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos. Nós íamos levar o quê? O que nós iríamos levar? Ele pensou 2 vezes? Não. Ele é um hebreu. O significado é esse. Então ele foi atrás desses camaradas. E aí nós temos que ver que eram servos que ele armou contra soldados. 318 servos. E quem liderava esses servos? Abrão, um homem com quase 95 anos. Meus irmãos, viram coisa? Que coisa! Bom, eu não posso me queixar, porque eu estou com 78 quase, estou chegando lá. Eu quero ter esse vigor também, viu? Aleluia. Aleluia. Desejo o mesmo para todos. Aleluia. Glória a Deus. Então, liderados por um camaradinha que podia estar até de bengalinha. 95 anos. Porque a bênção transforma. Nós vamos ver muito disso aqui. Quem crê nisso, olha, isso não é um exército, isso é um batalhão contra 4 exércitos. E um homem de 95 anos era para rir, não é? Mas o que crê, ele vai, porque Deus faz a obra. Glória a Deus. E como foi orado aqui, a mulher de 12 anos pegou no tzitzi de Jesus, na fralda, nas coisas, na orla, que é o tzitzi, aquelas tranças. Então, tem um significado aquilo. E quando pegou aquela na orla, ela foi curada. E uma mulher que não podia nem passar perto das pessoas, porque ela estava impura. Verdade. E ela era passível de castigo. Ela foi com tudo. E na hora ela sentiu cura. Por isso que eu disse no começo, nós temos que crer e confiar. Pode passar a tempestade que for. Desculpa. E ele, com esse pessoal todo, esse exército imponente, foi atrás. Nos versículos 15 e 16, e dividiu-se contra eles de noite, estratégia. Ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Vejam só, ele saiu do sul, Damasco fica lá no norte, Obá fica à esquerda. Quanto esse homem andou? Quanto esse homem andou? E mesmo assim, teve vigor de lutar. Glória a Deus. Versículo 16. E tornou a trazer o resultado. E tornou a trazer todos os seus bens. E tornou a trazer também a Ló, que era o objetivo dele, seu sobrinho, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Gente, recuperação total. Deus não dá meia bênção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É total. Sucesso total, vitória extraordinária.
E aí? Vitória completa. Eu disse completa? Ainda não está. Ele tem uma outra batalha. Duríssima. Senhor, segura os ponteiros desse relógio, por favor. Tem muita coisa para falar. Versículos 17 a 19. É 8h35? Ah, então tá bom. Eu estou chegando, eu já estava chegando 15 para as 9. Ainda bem que eu vou trocar logo esse óculos. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, os outros 3, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Ou nós vamos voltar aqui. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. 19. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, Eu Elion. Vamos para o 17, depois a gente chega no 20. E aí? Nada na Bíblia está por acaso. O rei de Sodoma saiu em encontro. Ele estava sabendo que Abraão estava voltando. E ele saiu ao encontro. Mas olha como Deus cuida do seu. Aleluia. Quem chega nesse meio? Melquisedeque. E vocês vão ver a bênção que transforma. Antes que ele chegue, chega Melquisedeque. Até o vale de Savé, está escrito. Mas na verdade em hebraico é Chavé. E o que é Chavé? Melquisedeque encontra Abrão no vale de Chavé. Sabe o que significa Chavé? Quanto vale? Quanto custa? Te custou, Abrão? Valeu. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Aliás, quem é Melquisedeque? É um rei que aparece de repente. Lá no Salmo 110:4, em Hebreus de 5 a 7, é onde fala dele. Ele aparece, depois desse episódio ele desaparece. Ninguém mais fala dele. Estranho, né? E o que significa Melquisedeque? Em hebraico é Malkzedeque. Malkzedeque, meu rei é justo, é retidão. Rei de Salém. Salém, na verdade, em hebraico é Shalem. E veio depois uma cidade que vocês conhecem, que é Jerusalém. E Salém, Shalem, é a abreviatura de Jerusalém. E que significa? Que vocês vão lá ver em Hebreus o significado dele. Shalem é uma raiz de uma palavra que todos vocês conhecem. Qual é? Paz. Shalom. Shalom. Que palavra bonita, né? Shalom. Paz, Senhor. Eu vou contar até 3 aqui. E vocês vão repetir essa palavra, pode ser? Pode. Então vamos lá. 1, 2, 3. Shalom. E sabe o que eu vou dizer para vocês? Shalom Ahi. Sabe o que é Shalom Ahi? A paz, meu irmão. Glória a Deus. Shalom. Que palavra linda, né? Ela entra no coração, né?
ela faz uma transformação interior, que é paz e equilíbrio. E Melquisedeque é rei de Salém, que significa, meu rei é justiça e paz. E ele oferece pão e vinho. Você fala, pão e vinho eram alimentos normais da época, eram naturais, pão e vinho. Mas aqui tem um significado espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Tem um significado espiritual. Esse significado é, ele fortalece Abraão e refrigera com o vinho. O pão e o vinho. Quem lembra o pão e vinho? E era sacerdote do Deus Altíssimo. Pode passar o próximo, por favor. E abençoou e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus Glória e da a Deus. terra. 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, olha aqui, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Não foi você, Abraão. Foi Deus quem Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. é Ele quem nos dá. Você precisa apenas acreditar. Confie. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O que significa a saída de Melquisedeque nesse ínterim entre ele e o rei de Sodoma? Melquisedeque traz a Abraão a calmaria, a paz, a bênção, o fortalecimento, a segurança, a calma e o entendimento de que Deus dera tudo a ele. Porque o nosso grande perigo, irmãos, é quando a gente recebe uma bênção e fica entusiasmado e quer participar para um, para outro, vou dar meu testemunho na igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro. Está errado? Não. Nós precisamos desse tempo para conversar com o Senhor. Entra no teu quarto, converse com Ele, agradeça a Ele, aí Ele vai te dar as coisas que você precisa para revelar isso tudo que te aconteceu, porque o grande problema, talvez, não estou afirmando, que Abraão, depois dessa ribombante vitória, desse sucesso todo, pudesse ficar de narizinho em pé. Eu consegui. Eu consegui. Foi te dado. E Melquisedeque dá o equilíbrio. Ele entra com o fruto do Espírito. Amor, alegria, equilíbrio e domínio próprio. Aleluia. E colocou Abraão no chão, com os pés no chão. E vocês já vão ver, onde eu disse vitória completa. Próximo, pastor. E o rei de Sodoma, olha ele aqui, o próprio, disse a Abraão, ele não veio agradecer a Abraão, dá-me, você, fujão, covarde, irresponsável, dá-me, como assim? Dá-me a minhas pessoas e os bens toma para ti. Não, continua lá, por favor. Pensem comigo, como um reino que estava arrasado não precisa dos bens. Aqui tem um falso, né? Uma falsa benesse, uma falsa generosidade, porque o inimigo, gente, ele não precisa de dinheiro e recurso, ele consegue. Mas o que ele quer? As almas. O inimigo quer as almas. Não é assim?
Porque o governo deste mundo é dele. O homem autenticou. O controle é de Deus, mas o governo é dele. Haja visto esse dinheiro que rola para todas as injustiças, aí você vê sobrando dinheiro, e não se fala em R$1.000, se fala de milhões para bilhões. Verdade. Não é? E compra tudo, compra tudo. Abraão, tudo o quê? Não, tudo que é meu, como é teu? Você não foi atrás, você não conquistou, mas eu te dou. Sabe o que me lembra isso aqui? A tentação de Jesus no deserto. O inimigo, com toda a sua tecnologia, abre aquela tela 8K e mostra: olha aqui, Jesus, você está quase morrendo de sede e de fome, mas olha, presta atenção, nessa tela aqui, está vendo? Eu vou te dar todos os reinos do mundo. Que tal? Bom, né? Bom. Mas tem uma condição: se prostrares, me adorares. Jesus fez isso? Não. E Abraão? Não. Pode passar para o povo. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minhas mãos ao Senhor. Juramento. Juramento. O Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Pode levar, cai fora. Para que não digas: eu enriqueci Abraão. Quem me dá é Deus. Eu não aceito nada de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. E nem de Ló ele quis. Ele devolveu tudo. Tudo. E o que acontece? Salvo tão somente que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, aqueles 3 confederados que nós lemos, né? Esses que tomem a sua parte, eu não quero. Eles façam o que seja melhor para eles. A decisão é deles, é de cada um. A escolha é de cada um. Continua. Porque ninguém salva ninguém. Ninguém salva ninguém. Ninguém muda ninguém. Só quem salva é Cristo e quem convence é o Espírito Santo. Então, o que acontece? Esse ingrato tenta convencer Abraão. Não, eu só quero as almas. Quem quer as almas é o inimigo, porque ele tem pouco tempo, ele sabe disso. E tanto isso é verdade que quando ele levou, lá pelos capítulos 18 e 19, o que acontece? A destruição de Sodoma e Gomorra. Porque elas já haviam chegado no limite, ou até passado. Né? Ou até passado. Não chegou 15 não. Então, Abraão simplesmente não aceita. Pode ficar com o que é teu. Sabe, irmãos, e nós temos aqui em Efésios 6:10 uma passagem maravilhosa. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, olha, a vírgula no lugar certo. No demais, vírgula, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É Ele quem faz. Ele que nos traz tudo isso que precisamos.
É isso que ele faz. Portanto, Abraão toma o seu caminho e de tudo o que ele deu a Melquisedeque, porque ele reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque. O que ele deu a Melquisedeque? Ele deu o dízimo de todo o despojo que ele tirou. Porque o que era de Ló é de Ló, não é meu. O que é desses reis não é meu. Mas ele deu o dízimo de tudo que ele tirou. Então, quando a gente pregar isso, preste atenção nesse texto. Tá? Ele deu o dízimo dos despojos. E foi muita coisa, muita coisa. E esse Melquisedeque, o mais interessante, como ele é dito, ele não tem genealogia, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem início de vida e nem fim de existência. Só pode ser quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Aleluia. Na hora certa, no lugar certo. E lembram o que eu falei para vocês no no capítulo 12? Abraão, tu serás uma bênção. Mas Abraão, você não é mais uma bênção. Você é a própria bênção. Aleluia. Porque você fez tudo aquilo que eu te ordenei. Você chegou lá. Você chegou lá. Você é merecedor. Meu filho amado, você é a bênção. E eu quero encerrar com o que Deus me deu, o Espírito Santo me deu. Romanos 13, 7 e 8. Eu vou ler para vocês. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Foi o que você leu em Coríntios 13. Confirmando. Pois Aleluia. quem ama ao próximo tem cumprido a lei. E Cristo não veio Aleluia. abrogar a lei, Glória ele a veio Deus. cumprir a lei. Amém? Amém. Esse texto nós poderemos dizer assim: a bênção que transforma também edifica. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos Glória guarde. a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.